Metade de 2022 e o que rolou de leitura por aí? Bom, nesse vídeo eu vou contar pra vocês os 8 livros que eu li nesse último trimestre e também deixar o vídeo aqui de referência do trimestre passado. Bora lá? Mas antes não esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário e bora falar de livro! Bom, gente, no final do último trimestre, lá em abril, eu coloquei um vídeo aqui no canal que eu falei das minhas intenções para esses últimos 3 meses aí que passaram, né? E eu fiquei bem feliz porque, na verdade, eu consegui corresponder aí praticamente todas as minhas intenções. Uma das intenções mais fortes, né, desse canal e desse vídeo especificamente era de continuar aí lendo mais mulheres e principalmente as mulheres contemporâneas, preferencialmente brasileiras. E isso deu certo e eu quero contar para vocês as minhas leituras nesse sentido. Primeiro que estava na minha lista há bastante tempo é Vista Chinesa, da Tatiana Salem Levy. Esse livro aqui ele foi indicado por basicamente quase todas as pessoas que eu conversei sobre literatura, que eu trouxe as entrevistas aqui no canal. É um livro publicado pela Todavia em 2021 e assim, gente, é surrealmente bom, assim, talvez um dos grandes destaques assim de leitura desse ano que eu fiz, na verdade. Conta a história de uma mulher que foi estuprada na Vista Chinesa, né, que é um local lá no Rio de Janeiro, e é um livro assim de uma escrita primordial, mas que também tem que ter um pouco aí de cuidado nessa leitura, porque não é uma leitura para todo mundo, é uma leitura bem pesada. Eu li também Dias de Abandono, da Helena Ferrante, outro livro bastante pesado, inclusive, né, dentro dessa temática feminina. Aqui a gente entra na cabeça da Olga, que é uma mulher que foi abandonada pelo marido, o Mário, e a Olga, ela tá passando por esses dias, né, por esse sentimento de abandono que é terrível para ela, e a gente quase que mergulha e vai junto com ela pro buraco, assim, é um livro bem intenso. O primeiro livro que eu li da Helena Ferrante, né, uma autora italiana super consagrada, e foi assim um sufoco no bom sentido, assim, foi uma ótima leitura. Outro livro que eu li foi Os Tais Caquinhos, da Ana Tércia Pontes, publicado pela Companhia das Letras. Esse livro conta a história de uma família que vive num ambiente bem peculiar, assim. Então, eles vivem dentro, né, no apartamento deles, com um pai acumulador. Então, são 2 filhas e um pai, que são o núcleo aí desse romance. E a gente acompanha a história dessas meninas aí na fase da adolescência. O livro é contado no formato de um diário, né? E a gente vai entrando e descobrindo essa casa que é asquerosa, essa negligência, assim, que permeia a vida dessas adolescentes. Então, é um livro bem diferente, achei, de tudo que eu li, mas foi uma boa leitura. Alguma dificuldade aqui, porque eu tenho um pouco de dificuldade com esse formato de diário, né? É uma coisa um pouco minha, assim, não tô dizendo nem que é bom nem que é ruim, mas também aí uma representante da literatura brasileira contemporânea. Li também Nem Sinal de Asas, da Marcela Dantes. Esse aqui foi o livro que eu ganhei do Clube de Livros Amora. Nesse livro a gente acompanha a história da Anja, que é uma mulher que morreu sem que ninguém percebesse. É um livro bem peculiar, a Marcela tem uma escrita muito gostosa, achei que valeu bem a pena, assim, gostei muito de ter descoberto essa autora, tô bem curiosa com outro livro dela que saiu agora recente, acho que em abril ou maio de 2022. Por fim, dentro dessa temática de mulheres, né, que escrevem, li O Som do Tapa, da Carla Gerson, que é um livro de contos, são 28 contos. A Carla é uma pessoa sensacional, eu adoro ela. E esse é o primeiro livro dela lançado pela editora Patois. Um super livro, recomendo muito se você gosta de conto, é uma porrada atrás da outra, mas super recomendação de O Som do Tapa. Um livro que não estava no meu radar, por não ser uma literatura contemporânea, que é o que eu tenho focado mais, foi A Metamorfose, do Kafka. É uma novela, na verdade, um livro super curtinho, né? Eu adorei essa edição da Antofágica, foi o primeiro livro da Antofágica que eu comprei e achei a experiência bem gostosa, assim. Um clássico é um clássico, né? Gostei bastante de ter lido clássicos, fazia muito tempo que eu não pegava pra ler, né? E acho que tem sua razão de ser, né? Tem sua razão de ser chamado um clássico. Tem muita coisa que dá pra tirar desse livro, assim, enfim. É um livro super incrível. Gostei muito de ter sido atravessada por ele e ter resolvido comprar e ler este livro.
Bom, para terminar as minhas leituras, Stênio Gardel, A Palavra que Resta, o livro que a gente acompanha a história de Raimundo, que é um homem de 71 anos, né, um senhor, que sai do interior do Nordeste, expulso de casa pela sua sexualidade, então um homossexual, e a gente acompanha a história, né, desse homem tentando se aceitar, tentando se encontrar, né, dentro desse lugar e aprendendo a ler, que também é uma das narrativas que corta aqui A Palavra que Resta. Gostei da escrita do Stênio Gardel, tem alguns pontos em relação a esse livro, mas achei muito sutil, muito bonito, muito delicado. E gostei de ter lido uma temática que também é um pouco fora da minha realidade, né? Então acho que eu tenho claramente esse viés de ler mais mulheres, é uma coisa que faz parte de mim e até de intenções para além da literatura. Mas acho também que é muito importante a gente ter esses outros recortes, né? Então, os recortes de gênero, de sexualidade, de expressão, de cor, enfim, tudo isso eu acho que é muito importante e me foi muito bom ler esse livro, porque me saiu um pouco dessa temática feminina que eu gosto muito, mas que também estava precisando de um respiro. Por fim, e talvez diria que o melhor, é Os Supridores, de José Faleiro. Esse livro também estava aqui encostado na minha estante, esperando para ser lido há um tempo. Uma publicação da Todavia. Esse aqui é um livro sensacional, de verdade. Eu amei ter lido esse livro. Foi um livro que me trouxe outras coisas, um outro recorte social, inclusive. A história aqui são de dois supridores, dois abastecedores de supermercado que resolvem vender maconha no supermercado. Não é uma apologia ao tráfico de drogas, mas é um livro que fala sobre marxismo, sobre diferenças de classes sociais. Enfim, vou fazer um vídeo bem completinho desse livro aqui para deixar para vocês. Bom, vamos falar agora das intenções para o próximo trimestre. Eu gosto de fazer isso de 3 em 3 meses para deixar também uma coisa mais livre. De vez em quando vão entrando coisas na minha vida que eu quero ler. Então, um livro que eu já comecei, dei uma roubadinha, é Quando as Árvores Morrem, da Tatiana Lazarotto. É um livro publicado pela Clara Boia. A Tatiana é uma escritora iniciante, mas que eu venho acompanhando o trabalho aí nas redes sociais, e a história da morte, né, do luto do pai dela, e aí é uma história cruzada por uma história, né, da autora também. Então, esse aqui é a primeira leitura que já está acontecendo. Segunda leitura que eu tenho intenção de fazer, Natureza Íntima. Esse aqui já estava na minha listinha do trimestre passado, foi um que eu não consegui ler. Sempre conto pra vocês que eu tenho mais dificuldade de ler não ficção. Esse é um livro de não ficção e eu acabei tendo um momento mais difícil de leitura aí nesses últimos meses. Achei que precisaria de alguma coisa que me apetecesse mais, assim, que me fosse mais natural para não perder o ritmo. Então acabei postergando a leitura de Natureza Íntima, mas espero dar continuidade nesse semestre. Bom, e tem mais esses dois aqui que eu tenho em mãos. Uma que eu comprei na Colômbia, que eu acabei não lendo ainda, com bastante vontade de dar continuidade a esse projeto que eu comecei lá em abril, que é da Laura Restrepo, Leopardo ao Sol. Vamos ver se eu consigo aí também ler em outra língua, vamos ver como é que rola isso. E esse aqui do Marçal Aquino, Baixo Esplendor, publicado pela Companhia das Letras também recentemente. Esse aqui eu conversei com a Andrea Del Fuego, ela me falou tanto esse autor que eu não conhecia, que eu fiquei com vontade de comprar para ler. Então, esse aqui já tá reservadinho para ler agora esse semestre. E o resto eu vou ler aqui para vocês no celular, porque eu ainda não comprei. Você Não Vai Dizer Nada, da Júlia Cotto. É um livro de contos que também está na minha lista há bastante tempo e agora eu quero conseguir ler esse livro. Algum, da Mariana Salomão Carrara. Ela já lançou 3 livros e parece que eu quero ler os 3. Eu não sei, talvez eu comece com Se Deus Me Chamar Não Vou, mas vou dar uma pesquisada. Algum dos 3 vai ser. Cheia, da Natália Zucala, que também é uma autora aí que tá entrando em cena e eu tô bem curiosa para conhecer a escrita dela, já ouvi falar muito bem. E Domingo, da Ana Liz Soares, que inclusive também tem um canal aqui no YouTube que eu sigo e recomendo para vocês. Essas são as minhas intenções de leitura para o próximo trimestre. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês estão lendo, o que vocês querem ler, alguma coisa que vocês me indiquem também. Eu ainda tô super aberta, eu sempre gosto de deixar intenções, mas se outros livros e outras coisas me cruzarem, elas vão me cruzar e eu vou entrando nisso. Então, por favor, sempre me contem o que vocês estão lendo. Eu adoro saber disso, tá bom? Um beijo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário e ajuda o canal a crescer. Tchau!